Nightingale era um homem do povo. Ele sabia tirar os melhores pensamentos dos grandes pensadores da história da humanidade e traduzi-los para o nosso dia a dia. Sempre atual, sempre trazia seu toque de modernidade e com poder de transformar fatos e casos do passado em ideias novas e de importância significativa, como se as ideias, independentemente do tempo de sua criação, tivessem sido criadas e entregues no Jornal da Manhã. Durante os próximos minutos, você ouvirá a tradução em português do renomado programa Letter the Field, do Earl Nightingale. Esse conteúdo é um dos últimos presentes para nós deixado por esse homem cujo nome pode ser comparado a Napoleon Hill e a Maxwell Maltz. Podemos afirmar com razão que Earl Nightingale figura no topo da lista dos grandes professores motivacionais. Vamos ouvir a primeira parte do programa. Aqui é Earl Nightingale e esta é a nova versão do renomado programa de formação para novos líderes, o Letter the Field. Nesse programa eu quero apresentar 12 novas ideias que trarão ordem e sucesso para as nossas vidas. E como você já deve esperar, essas ideias farão maravilhas por sua vida, independentemente do que você tiver escolhido como principal objetivo. Pois essas são grandes ideias que surgiram e evoluíram ao longo dos séculos. E juntas, elas formam uma grande constelação pela qual você e eu podemos navegar com segurança na direção do sucesso. O grande filósofo espanhol Ortega lembrou que nós, seres humanos, somos as únicas criaturas do planeta Terra que nascem em um estado natural de desorientação com o nosso mundo. Ele disse que todas, se não a maioria das criaturas que nascem, são guiadas imediatamente por instintos naturais de sobrevivência. E mesmo não conscientes desse fenômeno natural, a maioria delas já nasce capaz de sobreviver. Nós, seres humanos, nascemos com a capacidade natural de questionar. A cada um de nós, criaturas humanas, foi dado o poder divino para criarmos nossa própria vida. E é exatamente isso que nós fizemos nesse ano. Todos os dias, nós colocamos em prática um conjunto de ações e ideias que determinarão a cor, forma e a substância do amanhã. Para alguns de nós, isso é positivo. E a busca e realização do conjunto dessas ideias e ações levam inevitavelmente a conquistas e recompensas extraordinárias. Acima de tudo, essas pessoas tendem a conduzir suas vidas numa espécie de meio termo. Costumam conduzir suas vidas baseando-se no equilíbrio das coisas. Do outro lado existe a maioria das pessoas, que segue dicas umas das outras, sem questionar, sem buscar e considerar outro ponto de vista. E mesmo sabendo que ações e ideias desse tipo as levarão direto a frustrações e problemas repetidos, elas continuam nesse caminho e vivem sua vida inteira na camada mais inferior da pirâmide socioeconômica. Para nós humanos, a conexão com o sucesso ou com o fracasso não é apenas uma questão de sorte ou circunstância, de destino ou hereditariedade, ou qualquer um dos outros mitos e clichês mais antigos pelos quais os ignorantes tendem a desculpar-se. É uma questão de saber qual paradigma você está seguindo. Se o paradigma que você segue é igual ao da maioria das pessoas, o senso comum, então procure conhecer suas regras e diretrizes, para que a partir daqui você seja capaz de saber onde vai chegar se continuar caminhando nessa direção. O programa Lidere Seu Campo mudou muitas vidas e criou inúmeras histórias de sucesso. Ajudou a criar diversos milionários e salvou mais carreiras, empregos importantes e casamentos do que qualquer outro programa já produzido. As regras sobre as quais falaremos aqui não mudaram. Elas continuam ativas e se aplicam a qualquer situação e sobre toda e quaisquer circunstâncias. Nós não deveríamos ficar questionando e ansiosamente querendo saber como isso vai funcionar para a nossa situação em particular. Tudo o que temos que fazer é tomar para nós as ideias aqui apresentadas e começar com o que eu chamo de a palavra mágica.
Todos nós desejamos alcançar bons resultados em nossas vidas, nossa casa, nosso trabalho e em todos os contatos com outras pessoas. E o fator único e o mais importante para garantirmos bons resultados dia após dia, durante todos os meses e anos de nossas vidas, é manter uma atitude saudável. Atitude é a palavra mágica. A atitude pode ser definida como a posição ou como indicador de sensação, ação ou humor. E assim são as nossas ações, sentimentos ou humores que determinam as ações, sentimento ou humores dos outros em nossa direção e que controlam de forma surpreendente nosso sucesso ou fracasso. A nossa atitude diz ao mundo o que nós esperamos em troca. O mundo nos devolve uma atitude alegre sempre que nossas ações e expectativas disserem a todos com quem temos contato que sempre esperamos o melhor em nossas relações de negócio e com o mundo. Todos nós tendemos a viver de acordo com nossas expectativas e os outros nos devolvem, no que diz respeito às suas atitudes, exatamente aquilo que esperamos. Nossa atitude é algo que podemos controlar. Nós podemos estabelecer uma nova atitude em cada manhã quando começamos nosso dia. Na verdade, fazemos exatamente isso o tempo todo, quer percebamos ou não. E as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso mundo, irão refletir de volta para nós a atitude que mostramos a elas. Então, é a nossa atitude em relação à vida que determina a atitude da vida em relação a nós. Causa e efeito. Tudo o que dizemos ou fazemos causará um efeito correspondente. Se nós estivermos alegres, radiantes e felizes por estarmos experimentando o milagre da vida, os outros refletirão bom ânimo para nós. Seremos o tipo de pessoa que os outros adoram ter por perto. Eu e você somos responsáveis por nossas vidas. Nós produzimos causas o dia inteiro, todos os dias de nossas vidas. E o nosso meio retorna exatamente o efeito correspondente às nossas atitudes. É por isso que eu digo, cada um de nós determina a qualidade de sua própria vida. Receberemos de volta do universo em acordo com aquilo que entregamos. Uma excelente forma de testar a qualidade de sua atitude é você dizer agora aqui nos comentários como as pessoas reagem quando você aparece. Se as pessoas agem de maneira sorridente e positiva, com saudações amigáveis, sua resposta a essa pergunta vai lhe dizer muito sobre sua vida e sobre o seu momento atual. Deixe-me contar uma história. Lembro-me da época em que um homem e sua esposa compraram uma casa do outro lado da minha rua, na Flórida. Eles se mudaram de Minnesota e vieram se estabelecer aqui. Esse casal planejou a mudança por anos. Eles estavam cansados dos invernos do norte, e o marido era um pescador competente. Alguns meses se passaram após a mudança, e um dia eu fiquei surpreso ao vê-los fazendo as malas. Atravessei a rua e perguntei ao homem: "Vocês vão embora? Mas vocês acabaram de mudar." Ele respondeu: "A minha esposa odeia esse lugar." Ele disse: "Estamos voltando para casa." Eu perguntei-lhe: "Como diabo sua esposa poderia odiar esse lugar? O que fez ela não gostar desse lugar?" E depois de algumas perguntas, a verdade veio à tona. A esposa sentia que não havia sido aceita nessa rua. Ele me disse: "Um outro ponto também revelado a mim é que as mulheres da comunidade a deixaram totalmente sozinha. Ela não havia feito amigos. Ela não foi convidada a participar de nenhuma das atividades da comunidade." Então eu perguntei: "Sua esposa deixou claro para as outras mulheres que não estaria interessada em participar das atividades comunitárias?" Ele parou o que estava fazendo e olhou para mim. "Não." Ele disse: "Não, ela não deixou. Ela está esperando as mulheres perguntarem a ela e, desde então, ficou em casa, esperando que viessem até ela." Então aqui está uma possível ideia do que aconteceu. Elas pensaram que, por ser ela uma pessoa tão caseira, seria então uma pessoa que não está interessada em fazer amigos. Então, elas a deixaram sozinha.
Depois de um longo tempo em silêncio, ele começou a balançar a cabeça em afirmação. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Ele disse: sim, as mulheres da vizinhança deveriam ter vindo até a minha casa se apresentar, ou deveriam nos convidar para tomar um chá ou para um almoço, mas as pessoas estavam apenas reagindo ao que ela mesma tinha demonstrado com suas ações. O que eles não sabiam era que a comunidade devolveu a eles um reflexo da sua atitude. Ela era uma mulher na casa dos 60 anos, que ainda não havia aprendido a primeira e mais importante regra de uma vida bem-sucedida. Ouça. Nosso ambiente sempre refletirá para nós o que damos a ele. Que o nosso ambiente é um espelho e, na maioria das vezes, um espelho impiedoso de nós mesmos. Mas assim que uma pessoa começar a mudar, o seu meio ambiente também irá mudar. Funciona assim. Boa atitude traz bons resultados. Uma atitude regular ou mediana atrai atitudes regulares ou medianas. Atitudes ruins, certamente, atraem resultados ruins. Então é isso. Precisamos entender agora que cada um de nós molda sua própria vida. E de forma totalmente inesperada, a forma e a textura, a qualidade ou a falta de qualidade de nossas vidas é determinada por nossa atitude habitual. E parece muito simples, não é? Mas não é tão fácil assim. Para a maioria de nós, aprender esse novo hábito leva tempo. Mas uma vez que esse novo hábito se torna parte de nossas vidas, nosso mundo mudará drasticamente. É como caminhar em direção à saída de uma caverna escura para a luz do dia. A maioria das pessoas nunca pensa sobre suas atitudes. Para a maioria delas, isso é uma questão mais simples. Basta começar cada dia com neutralidade. Essas pessoas pensam que suas atitudes não devem ser boas nem ruins, mas essas pessoas estão preparadas para reagir a quaisquer estímulos que encontrarem. Se os estímulos forem bons, elas refletem. Se forem ruins, elas vão refletir também. Como camaleões, eles passam seus dias reagindo a tudo aquilo que os confronta. E assim também são as pessoas do nosso meio ambiente. Por isso é tão importante para nós controlarmos nossas atitudes, para garantirmos que sejam excelentes atitudes. Uma pessoa boa com uma atitude ruim para aprender, por exemplo, não vai aprender muito. Eu sei que você pode pensar agora em vários exemplos assim em sua própria vida. Se nós escolhermos ter uma atitude de dizer que não podemos fazer algo, geralmente não faremos. Uma simples escolha de ter uma atitude de fracasso e rapidamente somos chicoteados, antes mesmo de começarmos. Foi o grande William James de Harvard, o fundador da psicologia, que disse a seguinte frase: os seres humanos podem alterar suas vidas alterando apenas as suas atitudes mentais. 2 palavras: gratidão e expectativa. Ao tentar descrever as atitudes que funcionaram tão bem para mim ao longo de todos esses anos, me vi usando 2 palavras importantes: gratidão e expectativa. Primeiramente, eu sempre agradeço a oportunidade de viver nesse lindo e surpreendente planeta Terra. Eu sempre acordo com um sentimento de gratidão pela manhã. Em segundo lugar, eu sempre espero o melhor. Sempre espero atingir todas as metas que estabeleci para mim mesmo. Falaremos mais sobre isso no decorrer do programa. E acho a ideia de cumprir minhas metas boa e agradável. Portanto, tenho boas atitudes e expectativas. E por isso, sei que o mundo vai refletir de volta quando eu estiver caminhando. E isso cabe a mim. Eu sou o responsável. Existem milhões de seres humanos que vivem lá suas vidas frustradas, escuras, vivendo defensivamente, simplesmente porque eles assumiram uma atitude defensiva e duvidosa em relação a si mesmos. E como resultado,
em relação à vida em geral. Uma pessoa com atitudes ruins torna-se um verdadeiro imã para experiências desagradáveis. E quando essas experiências vêm, como é esperado por conta de suas atitudes, essas pessoas tendem a reforçar sua atitude ruim, trazendo ainda mais problemas e assim por diante. A pessoa se torna um exemplo de profeta do caos, que sozinho é capaz de criar, atrair e cumprir coisas ruins em sua vida. É tudo uma questão de acreditar ou não, de atitude, de conseguirmos o que esperamos e de termos boa visão e expectativa em nossa vida. É acreditar que possuímos um pincel na mão e o usaremos para pintar o nosso mundo. E cabe a nós pintá-lo com cores brilhantes e cheio de esperanças e satisfação. Ou podemos fazê-lo escuro, sombrio e lúgubre. É difícil convencer as pessoas às vezes que o mundo que elas vivenciam é um reflexo de sua atitude. Elas assumem a atitude de que só serão legais com as pessoas se as pessoas forem legais com elas. Elas são como a pessoa que fica sentada em frente ao fogão sem carvão, esperando pelo calor. Mas se não colocarem o carvão, se não colocarem o combustível, não haverá calor. Nossa atitude é o reflexo da pessoa interior. Considere por um momento as pessoas que vão saltando pela vida de um sucesso a outro e que, quando ocasionalmente falham em algo, encolhem os ombros e seguem em frente novamente. Não importa o que uma pessoa faz, onde quer que você encontre uma pessoa fazendo um excelente trabalho e obtendo excelentes resultados, encontrará uma pessoa com uma boa atitude. Pessoas assim assumem uma atitude positiva em relação a si mesmas para que possam realizar o que se propõem a realizar. Essas pessoas tomam a atitude que a ordem natural das coisas é atingir aquilo que determinamos para nós mesmos, e que não há nenhuma razão grande o suficiente nessa terra que as faça crer que não podem ser tão bem-sucedidas e competentes quanto qualquer outra pessoa. As pessoas que pensam assim têm uma atitude saudável em relação a si mesmas e, como resultado, em relação à vida, às coisas que desejam realizar, e por isso elas realizarão obras notáveis e passarão a ser chamadas de bem-sucedidas, extraordinárias, brilhantes, sortudas e assim por diante. O curioso aqui é que elas frequentemente não são mais inteligentes e talentosas que a maioria das outras pessoas, mas elas têm a atitude certa. As pessoas tidas como sortudas acham que as suas realizações não são muito difíceis, simplesmente porque parece que poucos são os que estão realmente tentando ou realmente acreditam em si mesmos. É a sorte que define tudo isso? Esqueça! A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, e a oportunidade está lá o tempo todo. A pessoa pode ser muito eficiente em seu trabalho, mas se não tiver uma excelente atitude correspondente presente, essa pessoa irá falhar. Ainda sobre esse ponto, um robô pode fazer um ótimo trabalho, mas apenas um ser humano com uma grande atitude poderá realizar um trabalho nobre e, ao fazê-lo, toque-o com a magia da humanidade. Torne-o vivo. Cante para fazer valer a pena e, meu amigo, você fará a diferença. Pessoas de sucesso vêm em todos os tamanhos, formas, idades e cores, em graus amplamente variados de inteligência e educação, mas têm uma coisa em comum: esperam mais coisas boas da vida do que ruins. Elas esperam ter sucesso com mais frequência do que falham. Elas fazem agora o que precisa ser feito. Há coisas que você quer, há coisas que valem a pena. Tome a atitude que há muito mais razões pelas quais você pode atingir esses objetivos. E depois, quando falhar na tentativa de ir atrás delas, trabalhe nisso mantendo uma atitude positiva, alegre e com boas expectativas. E você irá obtê-las. E ao fazer isso, você crescerá para novos patamares e será capaz de realizar ainda mais. Lembre-se que nosso ambiente, o mundo em que nos encontramos vivendo e trabalhando, é um espelho de nossas atitudes e expectativas.
Se sentirmos que o nosso meio ambiente pode ser melhorado, podemos trazer essa mudança para o melhor, melhorando nossa atitude. O mundo joga sem favoritos. É impessoal. Não se importa com quem tem sucesso ou com quem falha. Quando mudamos a nossa atitude em relação à vida, isso não afeta o mundo e as pessoas que nele vivem tanto quanto nos afeta. Seria quase impossível calcular o número de empregos que foram perdidos, as promoções perdidas, as boas notas perdidas, as vendas perdidas ou os casamentos arruinados por más atitudes. Mas você pode contar na casa dos milhões os empregos que são mantidos, mas odiados, os casamentos que são tolerados, mas infelizes, os pais e filhos que falharam em se entender e amar uns aos outros. Tudo isso por causa de pessoas que estão esperando que o mundo e os outros mudem em relação a eles. O que essas pessoas ainda não entendem é que aquilo que estão recebendo nesse exato momento é um reflexo fiel de si mesmas, e nada poderá mudar até que façamos isso, pois quando mudamos, nossos mundos mudarão, e a resposta mais rápida é a atitude positiva. Como alguém pode desenvolver uma boa atitude? Da mesma forma que desenvolvemos qualquer outra habilidade, através da prática. Uma boa maneira é colocar uma pequena folha no espelho do banheiro. Nela estará impressa as palavras atitude saudável e positiva em relação à vida. Assim você verá logo de manhã, todas as manhãs. Você deve ter outra folha em seu carro e outra em seu local de trabalho. Precisamos sorrir mais, falar com as pessoas e sair com as pessoas. Tudo no mundo que desejamos realizar e alcançar devemos fazer com e através das pessoas. Cada dólar que iremos ganhar deve vir das pessoas. Tudo que vale a pena, a pessoa que amamos e com quem queremos passar o resto da nossa vida é um ser humano, com quem devemos interagir. Nossos filhos são indivíduos diferentes de qualquer outra pessoa que já viveram, e o que mais os afeta é a nossa atitude. A bondade amorosa que eles veem e sentem sempre que estamos perto deles. E se você começar a desenvolver e manter uma atitude positiva que diz sim à vida e ao mundo, você ficará surpreso com as mudanças que verá. Um autor e grande amigo certa vez disse que a vida é chata apenas para as pessoas chatas. É verdade, claro, assim como também é verdade que a vida é interessante apenas para as pessoas interessantes. E a vida é bem-sucedida apenas para pessoas bem-sucedidas. Nós devemos ser epítome de sucesso, a personificação. Devemos irradiar o sucesso antes que ele chegue até nós. Devemos primeiro nos tornar mentalmente, do ponto de vista da atitude, a pessoa que desejamos nos tornar. Há muitos anos atrás, um famoso proprietário de uma rede de restaurante de Los Angeles foi questionado por um repórter de jornal com a seguinte pergunta: quando você se tornou bem-sucedido? A isso ele disse: estou orgulhoso de ter a oportunidade de lhe responder sobre isso. Eu me tornei bem-sucedido quando estava sem dinheiro, quando precisava comer restos e dormir na rua. Mas eu sabia o que eu queria fazer e sabia que iria conseguir. Era apenas uma questão de tempo. Ele teve uma atitude de sucesso muito antes do sucesso que buscava se tornar realidade. O grande filósofo e escritor alemão Goethe colocou dessa forma: antes que você possa fazer algo, você precisa ser algo. Mas deixe-me provar o meu ponto dando-lhe um teste. Se você trabalhar consistentemente no teste que vou descrever e se concentrar nele todos os dias, você se sentirá um sortudo como salates não iniciados, e todo tipo de coisas maravilhosas começarão a acontecer em sua vida. E isso mostrará a você o que uma grande atitude pode significar. Então, aqui está o teste. Primeiro, trate todas as pessoas com quem você entrar em contato como a pessoa mais importante do mundo. Por que você deve fazer isso? Bem, basicamente por 3 excelentes razões. 1. No que diz respeito a cada pessoa, seja ele ou ela, é a pessoa mais importante na Terra. 2. Porque é assim que os seres humanos deveriam tratar uns aos outros. E 3. Tratando a todos dessa maneira, nós começamos a formar um hábito importante.
E não há nada nesse mundo que homens, mulheres e até as crianças desejem mais que autoestima e o sentimento que são importantes, são reconhecidas, que são necessárias, que contamos com elas e as respeitamos. Essas pessoas darão todo o seu amor, respeito e seus negócios à pessoa que preenche essa necessidade, ainda que seja por um breve momento. Você já reparou que quanto mais alto for numa organização de respeito, mais legal as pessoas parecem se tornar? Funciona basicamente assim. Quanto maior o cargo que a pessoa ocupa, mais fácil é conversar com ela, é se dar bem com ela, é trabalhar com ela. E para essas pessoas, evoluir como profissional e subir de cargo é algo natural. As pessoas com grandes atitudes gravitam naturalmente para o topo dos negócios e departamentos em que estão trabalhando. Elas não têm grandes atitudes por causa de suas posições. Elas têm suas posições, em grande parte, por causa do grande uso que fazem dos seus bons hábitos. Como maior propósito desse teste, a partir desse momento, haja com os outros exatamente da mesma maneira que você deseja que eles hajam com você. Trate os membros de sua família como as pessoas mais importantes, pois são realmente as pessoas mais importantes do mundo. Todas as manhãs, procure construir o hábito de ter uma atitude que teria se fosse a pessoa mais bem-sucedida do mundo, e observe como rapidamente isso se tornará um hábito. E quase imediatamente, notará uma mudança. As irritações e frustrações que antes o aborreciam começarão a desaparecer. Quando uma pessoa menos informada te incomodar, não deixe que sua má atitude infecte o seu dia. Mantenha o seu objetivo de vida em mãos. Mantenha-o bem perto. Mantenha sua calma acima de tudo e se mantenha alegre e sorridente. Se alguém te der uma cortada no trânsito ou agir de qualquer outra maneira que demonstre falta de cortesia, não reaja como essa pessoa certamente faria. Apenas sorria. Sorria para afastar todas as emoções destrutivas como raiva, ódio ou ciúme. Se você parar e pensar nisso com clareza, vai perceber que essas emoções não machucam os outros. Você precisa entender que esse tipo de emoção te machuca e pode transformar você em uma pessoa miserável. Emoções ruins como essas podem te deixar muito doente espiritualmente e emocionalmente. Então, perdoe agora todas as pessoas que te machucaram. Apenas perdoe, sem exceções. Perdoe-os e depois perdoe a si mesmo. Essa é a melhor ação que você poderá fazer por si hoje. Ao ficar pensando em coisas ruins que podem te acontecer, você irá exumar muitas coisas que só te deixarão doente por dentro e por fora também. Ouça-me, perdoe. Perdoe e esqueça tudo. Livre-se desse tipo de sentimento o mais rápido possível. Você só irá conseguir superar os maus sentimentos quando começar a desenvolver uma grande atitude. Quando você começar a desenvolver sua grande atitude, perceberá que agora sim está se colocando na estrada certa. Esse é o caminho que te levará a tudo aquilo que procura. Você vai perceber no caminhar que você é único e que não faz diferença o quão bem-sucedido tenha sido ou não no seu passado. Independente disso, você ficará encantado com a facilidade e conforto de sua nova vida. A grande parte das más atitudes das outras pessoas podem ser tão contagiosas quanto um resfriado comum. É importante desde agora percebermos essas atitudes como contagiosas. Assim, só poderão nos machucar e incomodar se permitirmos pegá-las, ou se não nos protegermos o suficiente. É como os médicos que frequentemente são obrigados a trabalhar no meio de doenças contagiosas. Devemos nos manter saudáveis porque nós simplesmente não temos tempo para esse tipo de coisa. A pessoa que inventou o famoso clichê "a vida é curta demais" certamente não fazia ideia do valor dessa frase. E certamente a vida moderna é curta demais. A vida é curta demais para gastarmos o nosso valioso tempo imitando as más atitudes dos outros. Mas nós podemos e devemos sim imitar as boas atitudes, as ótimas atitudes. A prática da boa atitude vai além.
ela acende as luzes do nosso mundo. E, na verdade, a prática da boa atitude aparentemente nos conecta magicamente a todos os tipos de acasos e às oportunidades fortuitas, que de alguma forma estavam ausentes antes da grande mudança. Talvez essa seja a razão pela qual as pessoas dizem aquele clichê: você tem muita sorte. Sem a devida preparação, de repente, nos encontramos automaticamente recebendo os chamados freios sociais. Você não pode isso, não pode aquilo ou aquele outro. Mas, na verdade, o que todos deveríamos fazer é nos conectarmos com o nosso mundo através de uma grande atitude. A partir daqui, nos encontraremos realizando mais e fazendo tudo em menos tempo. Estaremos caminhando rápido na direção de todos os tipos de acontecimento que trarão enormes benefícios a nossas vidas. Quando começamos a desenvolver a nossa grande atitude, devemos imediatamente entender que estamos posicionados no top 5. Estamos nos posicionando entre os 5% das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Você se colocou na estrada para encontrar tudo aquilo que procura. Você preparou o solo e cuidou bem de sua plantação. Aguardou o tempo de evolução da semente até que se tornasse uma árvore crescida. Então, você agora merece colher. Agora, resumindo essa primeira parte, aqui estão alguns pontos chaves que devemos manter em nossa mente. Ouça. Em primeiro lugar, é a nossa atitude mental no início de uma grande e difícil tarefa que, mais do que qualquer outra coisa, dirá se o resultado será bem-sucedido ou não. Lembre-se que boas atitudes, bons resultados. Em segundo lugar, as nossas atitudes em relação aos outros determinam as atitudes deles em relação a nós. Somos todos interdependentes. Todo sucesso que alcançaremos em vida dependerá, em grande parte, de quão bem nos relacionamos com os outros. Em terceiro lugar, antes de alcançar o tipo de vida que você deseja, você deve pensar, agir, falar e conduzir sua vida, em todos os assuntos, modelando aquela pessoa de sucesso que deseja se tornar. Crie uma imagem mental dessa pessoa e a visualize diante de você sempre que puder. De preferência, faça isso várias vezes durante o dia. Em quarto lugar, lembre-se que quanto mais alto você for na hierarquia de qualquer organização de valor, melhores serão as atitudes das pessoas que você encontrará. As boas atitudes não são o resultado do sucesso, de forma alguma. Na verdade, o sucesso de cada uma dessas pessoas é o resultado de suas grandes atitudes. E, finalmente, em quinto lugar, o desejo mais profundo do ser humano está voltado para o reconhecimento e a autoestima. As pessoas precisam se sentir valiosas, se sentir importantes, serem reconhecidas e apreciadas. Isso inclui também os nossos entes queridos e todas as pessoas com quem entramos em contato durante os nossos dias. Para tornar esses princípios importantes em um hábito que fará parte de nossas vidas, deixo para você algumas sugestões valiosas, pois nossas mentes podem manter o foco apenas em um pensamento de cada vez. Sabendo disso, é sua tarefa diária direcionar todos os seus pensamentos de forma que eles sejam sempre construtivos e positivos. É sua tarefa diária também procurar sempre olhar o melhor lado das pessoas e das ideias. Na verdade, você precisa desde já começar a cultivar o hábito de estar constantemente em estado de alerta para as novas ideias. Algumas dessas ideias você pode colocar em uso em sua vida imediatamente. Não perca o seu tempo falando sobre os seus problemas para as pessoas que não podem resolvê-los. Não perca seu tempo falando sobre problemas com sua saúde, a menos que precise de ajuda ou que esteja falando com seu médico. Se não for nesses casos, reclamar não te ajudará em nada. Você deve amanhecer todos os dias irradiando uma atitude de bem-estar e confiança, irradiando uma atitude de quem encontrou o seu caminho e agora sabe para onde deve ir. Agindo assim, você encontrará no seu caminhar todos os tipos de coisas boas acontecendo com você. E por último, trate a todos com quem você entra em contato como a pessoa mais importante do mundo.
Comece esse hábito, pratique-o consistentemente, e você fará isso e se beneficiará disso pelo resto de sua vida. Chegamos no final da primeira parte. Estou trabalhando na tradução das partes seguintes e em breve estarei postando. Espero ter lhe ajudado hoje. Aqui foi mais um super texto do grande Earl Nightingale. Se você curtiu essa mensagem, deixe seu like aqui no vídeo. Inscreva-se no meu canal e continue aprendendo com os textos e palestras dos grandes autores do desenvolvimento humano. Deixei informações importantes aqui na descrição do vídeo. Passe lá. O YouTube agora vai recomendar mais 3 vídeos. Escolha um deles e estarei lhe esperando lá também. Um forte abraço e bênçãos de Deus para a sua casa hoje e sempre. Aqui foi mais uma narração do professor Diego Melo.